Space Godzilla. O Space Godzilla é o clone que a NASA nunca viu chegar, formado no espaço a partir das próprias células do Godzilla. A teoria mais aceita é que células de Godzilla foram levadas ao espaço por Mothra ou pelos esporos de Biollante. Caíram dentro de um buraco negro, se fundiram com formas de vida cristalinas e saíram de outro lado como um buraco branco, já como um novo ser. Space Godzilla chegou à Terra destruindo uma estação espacial da NASA no caminho, e o seu primeiro ato em solo foi capturar Little Godzilla numa prisão telecinética de cristais. Seus cristais de ombro não são só estética, são a fonte direta da energia dele. Space Godzilla absorve energia ambiente, dispara o Corona Bian, cria campos de força com escudos de fóton e tem telecinese forte o bastante para erguer e arremessar outros kaijus. Ele transformou a cidade de Fukuoka inteira numa fortaleza de cristal, drenando energia da torre local para se alimentar. O ponto fraco é exatamente a fonte do seu poder. Destrua os cristais do ombro e Space Godzilla perde a maior parte da força. Foi assim que Godzilla finalmente o venceu, destruindo a estrutura, não o monstro. Destroia. Em 1954, a humanidade usou uma arma química para matar o primeiro Godzilla. 42 anos depois, essa mesma arma virou um monstro. O Oxygen Destroyer, detonado na Baía de Tóquio para dissolver o Godzilla original, reativou uma colônia de crustáceos pré-cambrianos presos na camada do fundo do mar. O ambiente anaeróbico criado pela explosão forçou esses organismos a uma mutação fora de qualquer padrão evolutivo conhecido, até emergirem em 1996 como Destroyer. Ele evoluiu em 5 formas, de microscópico a uma forma perfeita bípede de mais de 130 metros, com asas de morcego e capacidade de se fragmentar em múltiplos corpos para depois se recombinar. A arma principal é o feixe de micro-oxigênio, capaz de desentregar matéria orgânica em nível atômico. Em entrevista oficial, a produção declarou que Destroyer foi o oponente mais forte que o Godzilla Heisei já enfrentou, superando até o Space Godzilla. O detalhe mais perturbador não é a força, é a intenção. Diferente da maioria dos kaijus que destroem por puro instinto, Destroyer é mostrado plenamente consciente da dor que causa e parece genuinamente gostar disso. Epa, meu consagrado, se você está gostando do vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal, porque os 3 que vêm por aí são ainda mais fortes. Biollante. Esse vilão nasceu de um pai tentando trazer a filha morta de volta. Sim, você ouviu bem. E o resultado foi um monstro de quase 50 metros. O Dr. Shiragami combinou as células de sua filha Erika, morta num ataque terrorista, com uma roseira, na tentativa de preservar o espírito dela. Quando ele depois introduziu células de Godzilla na mesma planta para mantê-la viva indefinitivamente, a roseira sofreu uma mutação descontrolada e se tornou Biollante. Uma fusão entre humano, planta e Godzilla, 3 tipos de DNA em um único organismo. Na forma roseira, ela ataca com vinhas que terminam em pequenas bocas capazes de espirrar seiva corrosiva. Na forma Blunt Beast, muito maior, ganha presas, mordida capaz de perfurar a pele de Godzilla e a habilidade de se dispersar em esporos de energia dourada para escapar de qualquer dano fatal e depois se reconstituir por completo. A consciência de Erika permanece dentro da criatura o tempo todo. Quando o Biollante finalmente se dissolve em esporos no final da batalha, o rosto da garota aparece refletido entre as partículas subindo ao espaço. E é dali, segundo a teoria oficial da Toho, que nasceria Space Godzilla. Gigan. Esse aqui não nasceu monstro, nasceu dinossauro espacial e foi transformado à força num ciborgue de guerra. Segundo a origem clássica, Gigan era um dinossauro alienígena que ocupava em seu planeta natal um papel parecido com o de Godzilla na Terra. Os aliens da nebulosa o mataram e o reconstruíram como ciborgue, equipando-o com foices metálicas no lugar das mãos e uma serra circular embutida no abdômen, feita de uma liga alienígena resistente o bastante para cortar a pele do próprio Godzilla e fazê-lo sangrar pela primeira vez na história da franquia. Gigan também tem um laser frontal raramente usado nos filmes, voo supersônico e a capacidade de se encapsular em diamante para viagens espaciais longas. O comportamento dele é o que mais assusta os fãs. Diferente de outros vilões que agem por instinto ou controle mental, Gigan demonstra prazer explícito em causar sofrimento. Segundo descrição oficial da matéria da época, sendo descrito como o ciborgue mais sádico e brutal que a Toho já produziu.
Mesmo sendo controlado pelos Nebulanos na maior parte de suas aparições, ele não demonstra lealdade real a ninguém, abandona aliados no meio da batalha sem hesitar sempre que a luta vira contra ele. Ghidorah. Esse vilão não foi inspirado em nenhuma lenda ou arma nuclear. Foi inspirado na poluição que o próprio diretor via todos os dias em 1971. Yoshi Mitsu Banno criou o Ghidorah depois de ver cidades como Yokaichi cobertos de fumaça industrial e um mar coberto de espuma de detergente despejado pelas fábricas. A criatura chega à Terra como um alienígena dentro de um cometa, vindo da nebulosa do gás escuro, e cresce devorando exatamente os poluentes que inspiraram sua criação: esgoto químico, fumaça industrial, óleo derramado no mar. Ghidorah evoluiu em 4 estágios. Começa como um girino aquático, ganha pernas para subir à terra, desenvolve uma forma voadora em disco e termina numa forma perfeita bípede que rivaliza em altura com o próprio Godzilla. O corpo dele é composto de lodo ácido, tão corrosivo que ao golpear Ghidorah com as próprias mãos, Godzilla teve a carne completamente queimada até o osso. A única fragilidade real de Ghidorah é a desidratação. Foi assim que as forças de defesa japonesas finalmente o derrotaram, construindo helódrotos gigantes para secar seu corpo de lodo por completo, com a ajuda do próprio calor do raio atômico do Godzilla. Bagan. Esse aqui talvez fosse o vilão mais forte de toda a franquia, só que ele nunca chegou a aparecer em nenhum filme. Criado em 1980 para o primeiro rascunho do que se tornaria Resurrection of Godzilla, Bagan era uma divindade ancestral chinesa com 3 formas: uma macaco, uma dragão e uma aquática, que se fundiam numa 4ª forma final para enfrentar o Godzilla. O projeto foi descartado por orçamento. Em 1990, Toho tentou de novo com Mothra vs Bagan, simplificando para uma única forma, mas cancelou de novo, com medo do risco financeiro de lançar um novo monstro logo depois de Godzilla vs Biollante. Na última versão planejada, Bagan seria um monstro de origem alienígena potencializado com células de Godzilla e de King Ghidorah ao mesmo tempo, o que o tornaria oficialmente mais forte que os dois combinados. Ele acabou relegado a um único papel real, o chefe final do jogo de Super Nintendo Super Godzilla de 1993, onde é descrito como possuindo poder destrutivo inimaginável. Bagan nunca foi derrotado num filme de cinema porque nunca chegou a entrar em um. E talvez seja exatamente por isso que, décadas depois, ele ainda seja lembrado como o vilão que Godzilla nunca teve coragem de enfrentar de verdade.